A presença de Deus não é apenas um conceito teológico bonito. É uma realidade poderosa que transforma tudo ao nosso redor. Quando o salmista Davi escreveu o Salmo 16, ele não estava num momento fácil da sua vida. Estava cercado de inimigos, enfrentando ameaças constantes. Mas mesmo assim declarou com convicção absoluta que o Senhor era a sua porção e o seu cálice. Ele entendeu algo profundo, que a verdadeira segurança não vem das circunstâncias favoráveis, mas da presença constante de Deus ao nosso lado. Quantas manhãs acordamos sentindo aquele peso no peito, aquela angústia inexplicável, como se o dia já começasse pesado antes mesmo de começar? Isso acontece porque muitas vezes tentamos carregar sozinhos os fardos que só Deus pode sustentar. Mas quando decidimos conscientemente entrar na presença do Senhor logo ao acordar, algo sobrenatural acontece. Os nossos medos diminuem, as nossas preocupações encontram perspectiva e aquilo que parecia impossível começa a parecer possível. A presença de Deus é como a luz da manhã que dissipa todas as sombras da noite. É o abraço apertado que acalma o coração angustiado. Davi sabia disso e por isso buscava ao Senhor antes de qualquer outra coisa. E nós precisamos aprender com ele. Não podemos esperar que o dia esteja perfeito para buscar a Deus. Precisamos buscar a Deus para que Ele transforme o nosso dia, seja ele qual for. A paz que Deus oferece não é a ausência de problemas, é a presença constante dele em meio aos problemas. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Repara na diferença. A paz do mundo depende de tudo estar bem. A paz de Deus permanece mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Esta manhã talvez estejas enfrentando situações que tiram o teu sono, questões financeiras que te angustiam, relacionamentos que te machucam, doenças que te assustam, mas a promessa continua válida. Na presença de Deus, há plenitude de alegria. Não uma alegria superficial que ignora a dor, mas uma alegria profunda que coexiste com as dificuldades porque está ancorada em algo maior do que as circunstâncias. Quando começamos o dia buscando esta presença, estamos declarando que Deus é maior do que qualquer coisa que enfrentaremos hoje. Estamos dizendo que confiamos mais na sua fidelidade do que nos nossos medos, mais no seu poder do que nas nossas limitações. E esta declaração, feita em oração sincera logo pela manhã, estabelece um fundamento espiritual para todo o dia. É como construir a tua casa sobre a rocha em vez de sobre a areia, conforme Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Quando as tempestades do dia vierem, e elas virão, tu permanecerás firme, porque começaste o dia alicerçado na presença do Senhor. O Salmo 16 nos ensina também sobre a alegria que vem de ter o Senhor como nossa porção. Davi declara no versículo 5, O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Que declaração poderosa! Ele não disse que o Senhor lhe daria coisas, mas que o próprio Senhor era a sua maior riqueza. Quando entendemos isto, paramos de buscar a felicidade nas conquistas externas e começamos a encontrar contentamento na comunhão com Deus. Isto não significa que não devemos ter sonhos ou objetivos, mas significa que a nossa paz não pode depender de alcançá-los. Quantas pessoas conquistam tudo o que sempre desejaram e ainda assim sentem um vazio inexplicável? Porque nenhuma conquista humana pode preencher o espaço que só Deus pode ocupar no coração. Esta manhã é um convite para reordenar as tuas prioridades, para colocar a presença de Deus no centro e deixar que tudo o mais gire ao redor dela. Quando fazemos isto, até as tarefas mais simples do dia ganham significado eterno, porque estamos fazendo tudo como para o Senhor e não apenas para os homens. O versículo 11 do Salmo 16 completa este pensamento lindamente. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegrias. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Repara,
Não é na conquista dos nossos objetivos que está a plenitude de alegria. É na presença dele. E esta presença está disponível para ti agora mesmo, nesta manhã, independentemente de onde estás ou do que estás enfrentando. Basta que abras o teu coração e convides o Senhor para estar contigo a cada passo deste dia. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem. Mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e reverentes. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de experimentar a Tua bondade e misericórdia. Reconhecemos que cada respiração que damos vem de Ti, que cada batida do nosso coração é sustentada pela Tua mão poderosa. Neste momento, escolhemos conscientemente entrar na Tua presença, deixando para trás as preocupações, os medos e as ansiedades que tentam nos dominar logo ao acordar. Queremos começar este dia contigo, Senhor, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Pedimos que a Tua presença encha este ambiente agora, que o Teu Espírito Santo se derrame sobre cada pessoa que está orando conosco, seja onde ela estiver. Que esta não seja apenas mais uma oração mecânica, mas um encontro genuíno com o Deus vivo que nos ama com amor eterno. Abre os nossos olhos espirituais para vermos a Tua glória. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. E abre os nossos corações para recebermos tudo o que tens preparado para nós hoje. Senhor Jesus, Tu que és o príncipe da paz, derrama a Tua paz sobre nós neste momento. Aquela paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Pai, há pessoas orando conosco agora que acordaram com o coração angustiado, com a mente cheia de pensamentos perturbadores, com aquela sensação de peso no peito que parece não ter explicação. Toca nelas agora mesmo, Senhor. Envolve-as com o Teu amor que é mais forte do que qualquer medo. Lembra-as de que Tu estás no controle de todas as coisas, que nada do que acontecerá hoje te pegará de surpresa, que já viste o fim desde o princípio. Ajuda-nos a descansar nesta verdade, a confiar plenamente em Ti mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Queremos experimentar a plenitude de alegria que vem da Tua presença, conforme prometeste no Salmo 16. Não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas aquela alegria profunda que brota de saber que somos Teus filhos amados e que nada pode nos separar do Teu amor. Pai Celestial, nós Te entregamos este dia que está começando. Entregamos cada hora, cada minuto, cada segundo nas Tuas mãos. Que tudo o que fizermos hoje seja para a Tua glória, que cada palavra que sairmos seja temperada com graça, que cada ação reflita o Teu amor ao mundo. Pedimos sabedoria sobrenatural para tomar as decisões certas, discernimento para identificar as armadilhas do inimigo e força para resistir às tentações que certamente virão. Senhor, Tu conheces as batalhas específicas que cada um de nós enfrentará hoje, as conversas difíceis que teremos, os desafios que parecerão impossíveis, as tentações que surgirão quando estivermos fracos. Prepara-nos agora para tudo isso. Reveste-nos com a Tua armadura espiritual, conforme está descrito em Efésios capítulo 6. Que estejamos cingidos com o cinto da verdade, protegidos com a couraça da justiça, calçados com a preparação do Evangelho da paz, seguros sob o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno, guardados pelo capacete da salvação e equipados com a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Senhor,
abençoa o nosso trabalho neste dia. Para aqueles que vão sair de casa, que a tua presença os acompanhe em cada passo do caminho. Protege-os no trânsito, guarda-os de acidentes, de pessoas mal intencionadas, de todo perigo visível e invisível. Para aqueles que trabalham em casa, que consigam manter o foco e a disciplina necessários. Que não se deixem distrair pelas preocupações domésticas ou pelas tentações da procrastinação. Para os que estão desempregados, Pai, derrama esperança nos seus corações, abre portas de oportunidade, conecta-os com as pessoas certas, capacita-os com novas habilidades, se necessário. Lembra-os de que o teu tempo é perfeito e que tu tens um plano bom para as suas vidas. Que não se deixem abater pelo desânimo ou pela vergonha, mas que mantenham a cabeça erguida, sabendo que são filhos do Rei. Para os empresários e líderes, concede-lhes sabedoria para gerir bem os recursos que lhes confiaste, para tratar os seus colaboradores com justiça e dignidade, para tomar decisões que honrem o teu nome. Pai, abençoa as nossas famílias neste dia, protege os nossos cônjuges onde quer que estejam, guarda-os de todo mal, fortalece o nosso amor mútuo. Ajuda-nos a sermos pacientes uns com os outros, a perdoarmos rapidamente, a comunicarmos com amor e respeito. Para os casamentos que estão passando por dificuldades, derrama graça restauradora, cura as feridas, quebra as barreiras de orgulho e reaviva o amor que um dia uniu aqueles corações. Senhor, abençoa os nossos filhos de forma especial. Protege-os na escola, no caminho, nas amizades que fazem. Guarda as suas mentes de conteúdos prejudiciais, os seus corações de influências negativas, os seus corpos de todo perigo. Levanta uma cerca de proteção ao redor deles, que nenhum mal possa ultrapassar. Dá-nos sabedoria para educá-los nos teus caminhos, para sermos exemplos vivos do teu amor. Para os pais que estão preocupados com filhos rebeldes ou afastados, não permitas que percam a esperança. Lembra-os da promessa de que se educarmos a criança no caminho em que deve andar, mesmo quando for velha, não se desviará dele. Senhor, toca a área da saúde neste dia. Há pessoas orando conosco que estão enfrentando doenças, dores crônicas, diagnósticos difíceis. Estende a tua mão curadora sobre cada uma delas agora mesmo. Tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu que curaste os leprosos, deste vista aos cegos, fizeste os paralíticos andarem. Continua operando os teus milagres hoje. Onde os médicos dizem que não há mais o que fazer, mostra que para ti nada é impossível. Mas também dá-nos sabedoria para cuidar bem dos nossos corpos, que são templos do Espírito Santo. Ajuda-nos a fazer escolhas saudáveis na alimentação, a praticar exercícios, a descansar adequadamente. Para aqueles que lutam contra vícios que destroem o corpo, seja álcool, drogas, cigarro ou qualquer outra substância, liberta-os agora em nome de Jesus. Quebra as cadeias do vício, remove o desejo pela substância e enche o vazio que tentam preencher com coisas destrutivas com a tua presença satisfatória. Cura também as doenças emocionais e mentais, Senhor. Toca aqueles que sofrem de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Restaura o equilíbrio químico dos seus cérebros, traz paz às suas mentes perturbadas. Pai, abençoa as nossas finanças neste dia. Tu que és o dono do ouro e da prata, que fazes chover sobre justos e injustos, derrama provisão sobre os teus filhos. Para aqueles que estão endividados, abre caminhos de quitação das dívidas. Dá-lhes sabedoria para gerir melhor o dinheiro, disciplina para viver dentro das suas possibilidades e oportunidades de aumentar a renda. Para aqueles que têm recursos abundantes, ensina-lhes a serem generosos, a não confiarem nas riquezas incertas, mas em ti que tudo nos dás ricamente para desfrutarmos. Que sejam canais de bênção para outros, que usem os recursos que lhes confiaste para expandir o teu reino e ajudar os necessitados. Senhor, liberta-nos do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Ajuda-nos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça,
confiando que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ensina-nos a sermos fiéis nos dízimos e ofertas, não por obrigação, mas por amor e gratidão. Que entendamos que não podemos dar mais do que tu dás, e que toda semente plantada no reino produzirá fruto abundante no tempo certo. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos neste dia. Ajuda-nos a sermos instrumentos da tua paz, onde houver ódio, do teu amor onde houver ofensa, do teu perdão onde houver mágoa. Para aqueles que estão em conflito com alguém, concede-lhes graça para dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Quebra as barreiras de orgulho que impedem as pessoas de pedirem perdão ou de perdoarem. Lembra-nos de que a vida é muito curta para guardarmos rancor e que ninguém é perfeito. Para aqueles que foram profundamente feridos por traições, abusos ou abandonos, cura as feridas da alma. Não permitas que se tornem amargos ou fechados para novos relacionamentos saudáveis. Restaura a capacidade de confiar, de amar, de se entregar. Senhor, abençoa também as amizades verdadeiras. Conecta-nos com pessoas que nos edifiquem, que nos desafiem a crescer, que nos apoiem nos momentos difíceis. Afasta de nós as amizades tóxicas que nos puxam para baixo, que nos influenciam negativamente, que nos afastam de ti. Dá-nos discernimento para identificar quem é verdadeiro e quem não é. Pai Celestial, protege as nossas mentes neste dia. Vivemos numa era de sobrecarga de informação, onde somos bombardeados constantemente com notícias ruins, imagens perturbadoras, mensagens contraditórias. Ajuda-nos a filtrar o que entra nas nossas mentes, a escolher consumir conteúdos que edificam em vez de destruir. Guarda-nos das armadilhas das redes sociais que roubam o nosso tempo e alimentam a inveja, a comparação e a insatisfação. Que não busquemos validação nos likes e comentários, mas que saibamos que o nosso valor vem de sermos teus filhos amados. Senhor, liberta aqueles que estão presos em vícios digitais, que passam horas e horas em jogos, vídeos ou navegação sem propósito. Restaura o equilíbrio nas suas vidas, ajuda-os a usar a tecnologia como ferramenta e não como fuga da realidade. Protege especialmente as crianças e adolescentes dos perigos da internet, dos predadores que se escondem atrás de telas, dos conteúdos impróprios que podem marcar as suas mentes para sempre. Levanta pais vigilantes que monitorem sem sufocar, que orientem sem julgar, que protejam sem isolar. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós neste dia, de forma especial. Que sejamos cheios e revestidos do Teu poder para testemunhar de Ti com ousadia. Coloca palavras certas nas nossas bocas quando tivermos oportunidade de falar de Ti para alguém. Que a nossa vida seja um sermão vivo que aponta para Jesus. Ajuda-nos a não sermos cristãos apenas de domingo, mas a vivermos a nossa fé 7 dias por semana, 24 horas por dia. Que as pessoas vejam Cristo em nós, através das nossas atitudes, das nossas reações, das nossas escolhas. Senhor, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para alcançar os perdidos. Coloca no nosso caminho hoje pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança, de conforto, de direção. Dá-nos sensibilidade espiritual para identificar essas oportunidades divinas e coragem para não deixá-las passar. Que sejamos sal da terra e luz do mundo, conforme Tu nos chamaste para ser. Quebra o medo do que os outros vão pensar, a vergonha de assumir publicamente a nossa fé, o comodismo que nos mantém calados quando deveríamos falar. Pai, abençoa os líderes espirituais que nos pastoreiam. Derrama sabedoria sobre os pastores, presbíteros, diáconos e todos aqueles que servem na obra do Teu reino. Protege-os dos ataques do inimigo, que sempre visa os líderes para desestabilizar o rebanho. Fortalece os seus casamentos, abençoa as suas famílias, supre as suas necessidades materiais. Dá-lhes mensagens frescas e relevantes para alimentar o Teu povo, ousadia para pregar a verdade, mesmo quando não for popular, e amor genuíno pelas ovelhas que lhes confiaste. Senhor, cura os pastores feridos,
aqueles que foram traídos pelas suas congregações, que foram alvo de fofocas e críticas injustas, que pensam em desistir do ministério. Renova o chamado nos seus corações, lembra-os de por que começaram e dá-lhes forças para continuar. Levanta também novos líderes para a tua obra. Chama jovens e adultos para o ministério. Capacita-os, prepara-os, envia-os. Que não faltem obreiros na tua seara. Senhor, abençoa a nossa nação neste dia. Derrama misericórdia sobre a nossa terra. Toca os corações dos nossos governantes, que tomem decisões sábias que beneficiem o povo e não apenas os seus próprios interesses. Combate a corrupção que corrói as instituições, a injustiça que oprime os fracos, a violência que aterroriza as famílias. Levanta homens e mulheres íntegros para posições de liderança, pessoas que temam a Ti e sirvam ao povo com honestidade. Senhor, protege as nossas cidades da criminalidade, desbarata as organizações criminosas, prende os bandidos, converte os que ainda podem ser salvos. Conforta as famílias que perderam entes queridos para a violência, que vivem no medo constante, que não têm paz nas suas próprias casas. Levanta uma muralha de proteção, especialmente sobre as comunidades mais vulneráveis. Abençoa também a economia da nação. Abre portas de oportunidade, atrai investimentos, gera empregos. Que haja prosperidade justa, onde todos possam viver com dignidade através do seu trabalho honesto. Pai, nós te pedimos por aqueles que estão passando por provações severas neste momento. Os que receberam diagnósticos devastadores, os que perderam entes queridos recentemente, os que viram sonhos desmoronarem, os que enfrentam traições dolorosas. Senhor, aproxima-te deles de forma especial. Que sintam a tua presença consoladora de maneira tangível. Envia anjos para ministrá-los, pessoas para abraçá-los e palavras de vida para sustentá-los. Lembra-os de que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18. Que entendam que estás usando até mesmo as situações mais dolorosas para moldar o caráter deles, para aprofundar a fé deles, para prepará-los para propósitos maiores. Transforma o luto em alegria, as cinzas em beleza, o espírito angustiado em espírito de louvor. Mostra-lhes que depois da noite mais escura, sempre vem a manhã, que depois do inverno mais rigoroso, sempre vem a primavera, que a tua fidelidade permanece mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Senhor, abençoa os missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo. Aqueles que deixaram conforto, família e segurança para levar o Evangelho a lugares onde o teu nome ainda não é conhecido. Protege-os dos perigos físicos que enfrentam, das doenças tropicais, dos animais selvagens, dos grupos hostis ao cristianismo. Supre todas as suas necessidades materiais, que não lhes falte alimento, abrigo, recursos para o ministério. Dá-lhes saúde física e emocional para suportar as pressões do campo missionário. Conforta-os quando bater a saudade de casa, quando se sentirem solitários ou incompreendidos. Abençoa o trabalho das suas mãos com fruto abundante, que vejam almas sendo salvas, igrejas sendo plantadas, vidas sendo transformadas. Levanta também novos missionários. Coloca nos corações de muitos o desejo de ir até aos confins da terra com as boas novas. Quebra o apego ao conforto, o medo do desconhecido e acende uma paixão pelas almas perdidas que supere qualquer obstáculo. Pai Celestial, perdoa os nossos pecados. Confessamos que falhamos contigo de tantas maneiras. Pecamos por pensamento, por palavra, por ação e por omissão. Muitas vezes sabemos o que é certo, mas escolhemos o errado. Conhecemos a tua vontade, mas seguimos os nossos próprios caminhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Purifica-nos de toda injustiça. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora da tua presença e não retires de nós o teu Santo Espírito.
Ajuda-nos a odiar o pecado tanto quanto tu o odeias, mas a amar os pecadores tanto quanto tu os amas. Dá-nos forças para resistir às tentações que nos assediam diariamente. Que não façamos provisão para a carne em suas concupiscências, mas que nos revistamos do Senhor Jesus Cristo. Quebra os padrões de pecado repetitivo nas nossas vidas, aqueles vícios que nos envergonham, aqueles hábitos destrutivos que sabemos que te desagradam, mas que não conseguimos vencer sozinhos. Senhor, abençoa este dia com oportunidades de crescimento. Que cada desafio que enfrentarmos seja uma chance de desenvolver paciência, cada provação uma oportunidade de fortalecer a fé, cada tentação uma ocasião para exercitar o autocontrole. Não permitas que desperdiciemos as lições que queres nos ensinar. Abre os nossos olhos para vermos a tua mão em todas as coisas, tanto nas bênçãos óbvias quanto nas bênçãos disfarçadas de dificuldades. Que sejamos gratos em todas as circunstâncias, não porque todas as circunstâncias sejam boas, mas porque tu és bom e estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Senhor, queremos terminar este dia melhores do que começamos. Mais parecidos com Jesus, mais cheios do teu Espírito, mais úteis para o teu reino. Que quando deitarmos a cabeça no travesseiro hoje à noite, possamos olhar para trás e ver as tuas digitais em cada momento do dia, reconhecer a tua provisão em cada necessidade suprida, celebrar a tua proteção em cada perigo evitado. Pai, derrama bênçãos especiais sobre aqueles que estão orando conosco agora. Que este não seja apenas mais um momento devocional, mas um marco divisor de águas nas suas vidas. Que experimentem a tua presença de forma tão real e poderosa que nunca mais sejam os mesmos. Toca nos seus corações de maneiras específicas e pessoais. Fala com cada um individualmente sobre as questões que só tu conheces. Cura feridas antigas que ainda sangram, quebra correntes que os prendem há anos, abre portas que pareciam permanentemente fechadas. Senhor, que saiam desta oração com renovada esperança, com fé fortalecida, com amor ardente por ti. Que carreguem a certeza da tua presença ao longo de todo este dia, lembrando-se de que tu prometeste nunca nos deixar nem nos desamparar. Que em cada momento de dúvida possam voltar a este lugar de encontro contigo e renovar as forças. Abençoa-os na saída e na entrada, no deitar e no levantar, no trabalho e no descanso. Que os teus anjos acampem ao redor deles e os livrem de todo o mal. Senhor, nós te adoramos e te exaltamos neste dia. Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Não há ninguém como tu em toda a terra, nenhum Deus comparável a ti. Tu és santo, justo, misericordioso, fiel, poderoso, amoroso. Todas as tuas obras te louvam, toda a criação proclama a tua grandeza. Nós nos curvamos diante de ti em reverência e gratidão. Obrigado por nos amares com amor eterno, por nos escolheres antes da fundação do mundo, por nos adotares como teus filhos através de Jesus Cristo. Obrigado pela salvação que não merecíamos, pela graça que não podíamos ganhar, pelo perdão que custou tudo para ti, mas nos é dado gratuitamente. Senhor, que as nossas vidas sejam um sacrifício vivo e agradável a ti. Que tudo o que fizermos hoje, seja comer ou beber ou qualquer outra coisa, façamos tudo para a tua glória. Recebe a nossa adoração, aceita o nosso louvor e manifesta a tua glória de forma poderosa neste dia. Que o nome de Jesus seja exaltado, que o teu reino seja expandido e que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Pai amado, continuamos derramando os nossos corações diante de ti nesta manhã. Pedimos que abençoes de forma especial aqueles que acordaram hoje com o coração pesado, carregando fardos que parecem impossíveis de suportar. Senhor, tu conheces cada situação, cada dor, cada lágrima derramada em secreto. Aproxima-te deles agora e sussurra ao coração deles que não estão sozinhos, que tu estás bem ali ao lado, pronto para carregar o que eles não conseguem mais sustentar. Lembra-os do convite que fizeste em Mateus, capítulo 11,
versículos 28 a 30, quando disseste: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, que entendam que entregar os fardos a Ti não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Que compreendam que fomos criados para depender de Ti, não para sermos autossuficientes. Alivia agora mesmo o peso que oprime os ombros, o aperto no peito, a angústia na alma. Enche-os com a Tua paz, que excede todo entendimento. Senhor, abençoa neste dia aqueles que estão em processos de cura emocional. Os que foram abusados na infância e carregam traumas profundos, os que cresceram em lares disfuncionais e não sabem o que é amor saudável, os que foram rejeitados pelos próprios pais e lutam com sentimentos de inadequação. Pai, Tu és o restaurador das brechas, o reparador das ruínas. Entra nas partes mais quebradas dessas vidas e começa um processo de restauração profunda. Cura as memórias dolorosas, não apagando-as, mas tirando o veneno delas. Ajuda-os a perdoarem aqueles que os feriram, não porque merecem perdão, mas porque eles merecem liberdade. Que entendam que segurar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Liberta-os das prisões do passado, quebra as correntes da amargura e abre diante deles um futuro cheio de esperança. Senhor, levanta conselheiros piedosos e capacitados para ajudá-los nessa jornada. Conecta-os com comunidades saudáveis onde possam ser aceitos, amados e apoiados. Que experimentem o que é ter relacionamentos redentivos que refletem o Teu amor incondicional. Pai Celestial, derrama bênçãos sobre aqueles que estão lutando contra pensamentos suicidas. Senhor, sabemos que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, e ele usa a mentira de que a vida não vale a pena ser vivida. Mas Tu vieste para que tenhamos vida e vida em abundância. Quebra agora mesmo essas fortalezas de pensamentos destrutivos. Mostra a essas pessoas o valor imenso que têm aos Teus olhos, que foram criadas à Tua imagem e semelhança, que têm propósito e destino. Senhor, remove a nuvem de desesperança que obscurece a visão deles e permite que vejam a luz no fim do túnel. Coloca pessoas certas no caminho deles hoje. Alguém que diga uma palavra de vida no momento certo. Alguém que estenda a mão quando eles mais precisarem. Dá-lhes coragem para buscar ajuda profissional, para não enfrentarem essa batalha sozinhos. Senhor, muitos que pensaram em desistir hoje ainda estão aqui porque Tu tens planos maravilhosos para eles. Revela esses planos, acende esperança nos corações e mostra que os melhores dias ainda estão por vir. Senhor, abençoa as mulheres grávidas neste dia. Protege as vidas preciosas que estão sendo formadas nos ventres. Guia cada etapa do desenvolvimento desses bebês que se formem perfeitamente saudáveis, sem nenhuma complicação. Dá às futuras mães uma gestação tranquila, sem enjoos excessivos, sem dores anormais, sem riscos. Prepara os corações delas para a maternidade, enche-as de amor por essas crianças que ainda não nasceram. Senhor, abençoa especialmente aquelas que estão enfrentando gestações de risco, que receberam diagnósticos preocupantes, que vivem com medo de perder os bebês. Opera milagres, Senhor. Que os médicos se surpreendam com reversões inexplicáveis de quadros clínicos. Para as mulheres que desejam engravidar, mas enfrentam dificuldades, que lutam com infertilidade, que já passaram por perdas gestacionais, derrama esperança renovada. Abre os ventres fechados, cura os problemas que impedem a concepção e concede o milagre de uma nova vida. Que em breve possam segurar nos braços os filhos que tanto desejam. Pai, abençoa os idosos neste dia. Aqueles que já viveram tantos anos, que têm tantas histórias para contar, tanta sabedoria para compartilhar. Senhor, protege-os da solidão que muitas vezes aflige essa fase da vida. Coloca pessoas ao redor deles que os valorizem, que os ouçam, que aprendam com eles.
Quebra o descaso da sociedade que muitas vezes trata os idosos como descartáveis. Lembra as famílias de honrarem pai e mãe conforme ordenaste, de cuidarem daqueles que um dia cuidaram deles. Senhor, dá saúde aos idosos, lucidez mental, capacidade de continuar desfrutando da vida. Para aqueles que estão em asilos ou casas de repouso, que sejam bem tratados, amados, respeitados. Envia visitantes que levem alegria, que façam companhia, que mostrem que ainda são importantes. Senhor, usa os idosos na tua obra, que tenham muitos anos pela frente para servir-te, para orar pela geração mais nova, para serem exemplos vivos de fidelidade, que terminem a corrida bem, mantendo a fé até o último suspiro. Senhor, abençoa os professores e educadores neste dia, aqueles que dedicam suas vidas a moldar mentes jovens, a transmitir conhecimento, a formar caráter. Pai, dá-lhes paciência infinita para lidar com alunos difíceis, criatividade para tornar o aprendizado interessante, sabedoria para identificar e desenvolver os potenciais únicos de cada estudante. Protege-os do desânimo que vem quando sentem que seu trabalho não é valorizado, quando os salários são baixos, quando as condições de trabalho são precárias. Lembra-os do impacto eterno que tem na vida dos seus alunos, que estão plantando sementes que darão fruto por gerações. Senhor, levanta professores cristãos nas escolas públicas que sejam luz em meio à escuridão, que sejam sal preservando valores, que sejam exemplos de integridade, que possam, dentro dos limites legais, influenciar positivamente os alunos, apontando para princípios bíblicos, sem necessariamente citar versículos. Protege-os de ideologias destrutivas que querem usar a educação para corromper as mentes das crianças. Dá-lhes ousadia para resistir quando pressionados a ensinar coisas contrárias à tua palavra. Pai Celestial, abençoa os profissionais de saúde neste dia. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos aqueles que trabalham para preservar vidas, aliviar sofrimento, cuidar dos enfermos. Senhor, dá-lhes sabedoria sobrenatural para fazer diagnósticos corretos, para escolher os tratamentos adequados, para tomar decisões rápidas em situações de emergência. Capacita as suas mãos para realizar procedimentos com precisão, guia os seus olhos para enxergarem o que precisa ser visto. Protege-os de erros médicos que podem custar vidas. Senhor, dá-lhes também compaixão para tratar os pacientes não apenas como casos clínicos, mas como seres humanos com histórias, medos e esperanças. Que vejam em cada paciente uma oportunidade de ser instrumento de cura nas tuas mãos. Protege-os física e emocionalmente, especialmente aqueles que trabalham em áreas de alto risco ou que lidam com situações traumáticas regularmente. Que não desenvolvam insensibilidade emocional como mecanismo de defesa, mas que mantenham o coração compassivo mesmo depois de anos de profissão. Abençoa-os financeiramente, que sejam justamente remunerados pelo trabalho essencial que fazem. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em segurança pública neste dia. Policiais, bombeiros, guardas, todos que arriscam suas vidas para proteger os outros. Pai, cobre-os com o teu sangue precioso, coloca anjos ao redor deles, guarda-os de balas perdidas, de acidentes, de emboscadas. Que voltem sãos e salvos para suas famílias ao final de cada plantão. Dá-lhes discernimento para identificar perigos antes que se manifestem, reflexos rápidos para reagir adequadamente em situações de risco e sabedoria para saber quando agir e quando recuar. Senhor, liberta-os da corrupção que assola essas áreas. Levanta homens e mulheres íntegros que não se vendam, que não façam vista grossa para o crime, que sirvam verdadeiramente ao povo. Protege-os de falsas acusações, de perseguições injustas e dá-lhes força para continuar fazendo o bem, mesmo quando parecer que o mal está prevalecendo. Conforta as famílias desses profissionais que vivem com o medo constante de receberem uma ligação trágica. Dá-lhes paz para confiar em que seus entes queridos estão nas tuas mãos. Pai, abençoa os empreendedores e pequenos empresários neste dia, aqueles que tiveram coragem de começar seus próprios negócios, que assumiram riscos,
que trabalham incansavelmente para fazer suas empresas prosperarem. Senhor, derrama criatividade sobre eles para desenvolverem produtos e serviços que realmente agreguem valor. Dá-lhes sabedoria para gerir bem os recursos, para tomar decisões acertadas, para se adaptarem às mudanças do mercado. Abre portas de oportunidade, conecta-os com os clientes certos, com os parceiros certos, com os investidores certos. Protege os negócios de crises econômicas, de concorrência desleal, de burocracias sufocantes. Senhor, que sejam empresários que honram a Ti em tudo, que tratam bem os funcionários, que são honestos com os clientes, que contribuem positivamente para a sociedade, que prosperem não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da vida, mantendo o equilíbrio entre trabalho e família. Para aqueles cujos negócios estão em dificuldades, que enfrentam dívidas ou baixas vendas, derrama estratégias do céu. Mostra-lhes o que precisa mudar. Abre caminhos onde parecem não existir. Senhor, abençoa os artistas e criativos neste dia. Músicos, pintores, escritores, designers, todos aqueles que usam seus talentos para criar beleza e inspiração. Pai, lembra-os de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, que és o Criador Supremo, que usem os talentos que lhes deste para a Tua glória e não apenas para a autopromoção, que criem obras que elevem, que inspirem, que apontem para a verdade, a bondade e a beleza. Senhor, protege-os das armadilhas da indústria do entretenimento, que muitas vezes exige compromissos morais em troca de sucesso. Dá-lhes coragem para manterem a integridade, mesmo que isso signifique menos oportunidades. Levanta artistas cristãos que sejam excelentes no que fazem, que não precisem rotular tudo como gospel para serem relevantes, mas que simplesmente vivam sua fé autenticamente através da sua arte. Abre portas na indústria secular para que sejam luz onde mais se precisa. Que seu talento seja inegável, que sua influência seja positiva e que sempre apontem para Ti quando receberem os créditos. Pai Celestial, abençoa aqueles que estão desanimados com a igreja neste dia, os que foram feridos por líderes hipócritas, decepcionados por escândalos, magoados por membros que deveriam ter sido família. Senhor, cura essas feridas. Ajuda-os a separarem tu da imperfeição dos Teus seguidores, a não jogarem fora a fé por causa da falha de pessoas. Lembra-os de que a igreja não é o prédio ou a instituição, mas o corpo de Cristo formado por pecadores salvos pela graça. Que encontrem comunidades saudáveis onde possam pertencer, crescer e servir. Senhor, toca também os corações daqueles que magoaram outros na igreja. Que se arrependam genuinamente, que busquem reconciliação, que mudem de comportamento. Purifica a Tua igreja, Senhor. Remove o joio, fortalece o trigo. Levanta líderes segundo o Teu coração que pastoreiem com amor e verdade. Que a igreja seja verdadeiramente o que Tu planejaste. Uma família onde todos são aceitos, um hospital onde todos podem ser curados, um exército onde todos lutam juntos. Senhor, abençoa os solteiros neste dia. Aqueles que desejam se casar, mas ainda não encontraram a pessoa certa, que se sentem incompletos, que sofrem pressão social ou familiar. Pai, ajuda-os a entenderem que são completos em Ti, que não precisam de outra pessoa para serem felizes ou realizados. Que este tempo de solteirice seja usado para desenvolverem intimidade contigo, para se prepararem para o casamento, para se tornarem a pessoa certa, em vez de apenas procurarem a pessoa certa. Senhor, no tempo certo, apresenta-lhes cônjuges segundo o Teu coração, pessoas que os amem, respeitem e os ajudem a se aproximarem mais de Ti. Protege-os de relacionamentos errados que parecem certos, de pessoas que os afastariam de Ti. Dá-lhes paciência para esperarem pelo melhor, em vez de se conformarem com qualquer coisa por medo de ficarem sozinhos. Para aqueles que escolheram permanecer solteiros, para se dedicarem inteiramente ao Teu serviço, honra essa decisão. Que nunca se sintam menos valiosos por não estarem casados. Usa-os poderosamente no Teu reino, de maneiras que talvez não pudessem se estivessem casados. Pai, abençoa os órfãos e as crianças
em situação de vulnerabilidade neste dia, aquelas que não têm pais para cuidar delas, que vivem em abrigos ou nas ruas, que sofrem abuso ou negligência. Senhor, sê pai para os órfãos conforme prometeste. Protege-as de todo mal, supre todas as suas necessidades e levanta pessoas que as amem e cuidem delas como se fossem suas próprias filhas. Toca corações para adotarem essas crianças, para lhes darem lares cheios de amor, onde possam crescer seguras e felizes. Senhor, cura as feridas emocionais profundas causadas pela rejeição e abandono. Que não desenvolvam raízes de amargura, mas que experimentem o teu amor restaurador que cura todas as feridas. Levanta líderes governamentais que priorizem a proteção das crianças, que criem políticas eficazes, que punam severamente os abusadores. Abençoa as organizações que trabalham com crianças vulneráveis, que lhes dê recursos abundantes, equipes dedicadas e fruto duradouro. Que nenhuma criança seja esquecida ou abandonada, mas que todas conheçam o amor e o cuidado que merecem. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em missões humanitárias neste dia, os que levam água potável a regiões sem acesso, comida a lugares de fome, abrigo a áreas de desastre, educação a comunidades carentes. Pai, multiplica os recursos nas mãos deles, assim como multiplicaste os pães e peixes. Que o pouco se torne muito, que alcancem mais pessoas do que seria naturalmente possível. Protege-os enquanto trabalham em áreas perigosas, guarda-os de doenças, de violência, de acidentes. Dá-lhes forças físicas e emocionais para continuarem mesmo quando o trabalho é exaustivo e os resultados parecem pequenos. Senhor, levanta mais trabalhadores para essas causas. Toca corações para se envolverem, seja indo pessoalmente ou contribuindo financeiramente. Quebra a indiferença que permite que milhões passem fome, enquanto outros desperdiçam alimento. Que a compaixão de Cristo nos mova à ação prática, não apenas a sentimentos piedosos. Lembra-nos de que quando servimos ao menor dos teus irmãos, é a ti que estamos servindo, conforme ensinaste em Mateus capítulo 25. Pai Celestial, abençoa aqueles que lutam contra vícios de pornografia e impureza sexual neste dia. Senhor, sabemos que vivemos numa cultura hipersexualizada, onde somos bombardeados constantemente com imagens e conteúdos que despertam desejos impuros. Liberta aqueles que estão presos nessa armadilha, que se sentem envergonhados demais para buscar ajuda, que acreditam que nunca conseguirão se libertar. Senhor, quebra as correntes do vício, remove o desejo pela impureza e enche o vazio que tentam preencher com essas coisas com a tua presença satisfatória. Ajuda-os a colocarem guardas práticos, a evitarem situações de tentação, a prestarem contas a pessoas de confiança. Restaura a pureza sexual, renova as mentes corrompidas e cura os relacionamentos danificados por causa desse pecado. Para aqueles que foram expostos à pornografia desde muito jovens e tiveram a sexualidade distorcida, restaura a visão saudável que tinhas para a sexualidade. Que entendam que o sexo dentro do casamento é lindo e santo, mas fora dele é destrutivo. Dá-lhes vitória diária sobre essa batalha até que sejam completamente livres. Senhor, abençoa os refugiados e imigrantes neste dia. Aqueles que tiveram que deixar suas terras por causa de guerras, perseguições ou extrema pobreza. Os que chegaram em países estranhos sem conhecer o idioma, sem ter onde morar, sem saber como recomeçar. Pai, abre portas de oportunidade para eles, que encontrem trabalho digno, moradia adequada e pessoas que os recebam com amor em vez de preconceito. Protege-os de exploração, de xenofobia, de sistemas burocráticos que os desumanizam. Senhor, toca os corações das nações receptoras para tratarem bem os estrangeiros, lembrando que tu ordenaste em Levítico, capítulo 19, versículo 34. O estrangeiro que habita convosco será para vós como o natural entre vós, e amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Conforta aqueles que deixaram familiares para trás, que não sabem se voltarão a vê-los. Que possam se estabelecer em suas novas terras,
mantendo suas identidades culturais, mas também se integrando positivamente. Usa-os para enriquecer as sociedades que os recebem com suas perspectivas únicas e talentos diversos. Pai, abençoa aqueles que trabalham em turnos noturnos neste dia, os que trabalham enquanto outros dormem, que sacrificam o ritmo natural do corpo para ganhar o sustento. Senhor, protege a saúde deles que consigam descansar adequadamente durante o dia, apesar dos desafios. Guarda-os no caminho de ida e volta do trabalho, nas horas mais perigosas. Abençoa as suas famílias, que muitas vezes têm que se adaptar a horários diferentes. Que não percam momentos importantes com os filhos, que mantenham os relacionamentos saudáveis, apesar da logística complicada. Senhor, dá-lhes energia sobrenatural para cumprirem suas responsabilidades, mesmo quando o corpo pede descanso. Que sejam valorizados nos seus empregos, que recebam os adicionais justos, que não sejam esquecidos só porque trabalham quando a maioria não vê. Para aqueles que fazem esse sacrifício temporariamente, visando objetivos maiores, dá-lhes perseverança. Que vejam os frutos do esforço e possam em breve ter horários mais favoráveis se assim desejarem. Pai amado, chegamos à reta final desta oração poderosa, mas sabemos que o encontro contigo não termina aqui. Queremos que cada momento deste dia seja uma extensão deste tempo de comunhão. Senhor, abençoa aqueles que estão enfrentando batalhas judiciais neste dia. Processos complicados, disputas injustas, acusações falsas. Pai, Tu és o juiz supremo que vê todas as coisas, que conhece a verdade mesmo quando ela está escondida. Manifesta a Tua justiça nos tribunais terrestres. Que os juízes sejam guiados por Ti para tomarem decisões corretas. Que as testemunhas falem a verdade. Que os advogados trabalhem com competência e ética. Senhor, protege os inocentes de condenações injustas e que os culpados sejam responsabilizados pelos seus atos, mas também tenham oportunidade de arrependimento e restauração. Dá paz àqueles que esperam por sentenças, que confiem que Tu tens o controle mesmo quando os processos demoram. Supre as necessidades financeiras para pagar os custos legais. Que a justiça e a misericórdia se encontrem conforme o Teu caráter perfeito. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de familiares doentes ou com deficiência neste dia. Os que dedicam suas vidas ao cuidado de outros, que abdicam de sonhos pessoais, que vivem cansados física e emocionalmente. Pai, dá-lhes forças sobrenaturais para continuarem. Renova a energia deles a cada manhã. Sustenta-os quando sentirem que não aguentam mais. Envia pessoas para ajudá-los, para dar um alívio temporário, para que possam descansar e cuidar de si mesmos também. Senhor, que não se sintam culpados por precisarem de pausas, que entendam que cuidar de si não é egoísmo, mas necessidade. Abençoa financeiramente, para que possam arcar com os custos dos tratamentos e cuidados. Abre portas para recursos, equipamentos, medicamentos que facilitem o cuidado. Senhor, honra o sacrifício que fazem com amor, que vejam frutos do cuidado dedicado, que tenham momentos de alegria em meio às dificuldades. Fortalece os vínculos familiares através dessas situações, em vez de permitir que sejam destruídos pelo estresse. Pai Celestial, abençoa os cientistas e pesquisadores neste dia, aqueles que dedicam suas vidas a descobrir curas para doenças, a desenvolver tecnologias que melhorem a vida humana, a desvendar os mistérios da criação. Senhor, dá-lhes sabedoria e criatividade para fazerem descobertas importantes. Guia-os em suas pesquisas, que não percam tempo em caminhos infrutíferos, mas sejam direcionados a soluções certas. Senhor, protege-os de usarem a ciência para o mal, de desenvolverem coisas que destruam em vez de edificar. Que tenham sempre em mente a ética, o respeito pela vida humana e a responsabilidade que vem com o conhecimento. Pai, que reconheçam que toda sabedoria vem de Ti, que quanto mais estudam a criação, mais deveriam se maravilhar com o Criador. Quebra a arrogância que faz alguns pensarem que a ciência elimina a necessidade de Deus. Levanta cientistas cristãos que possam mostrar que fé e razão
não são incompatíveis, mas complementares. Que suas descobertas tragam glória a Ti e benefícios práticos para a humanidade. Senhor, abençoa aqueles que trabalham com tecnologia neste dia. Programadores, desenvolvedores, engenheiros de software, todos que criam as ferramentas digitais que usamos diariamente. Pai, dá-lhes criatividade para desenvolverem soluções inovadoras, sabedoria para identificar e corrigir problemas, e ética para não criarem tecnologias que viciem ou prejudiquem as pessoas. Senhor, protege-nos dos perigos da inteligência artificial quando usada com más intenções. Levanta pessoas de bem nessa área que garantam que a tecnologia sirva à humanidade e não a escravize. Que desenvolvam sistemas seguros que protejam a privacidade, que não sejam hackeados, que não sejam usados para vigiar e controlar. Senhor, abençoa também aqueles que lutam contra crimes cibernéticos. Dá-lhes habilidades superiores aos criminosos, que consigam rastrear e prender aqueles que usam a internet para explorar, enganar ou prejudicar outros. Protege especialmente as crianças dos perigos online. Levanta pais vigilantes e sistemas eficazes de proteção. Pai, abençoa os agricultores e pecuaristas neste dia, aqueles que trabalham a terra para produzir o alimento que chega às nossas mesas. Senhor, envia chuva na medida certa, nem de mais nem de menos. Protege as plantações de pragas, de doenças, de fenômenos climáticos extremos. Que as colheitas sejam abundantes, que os preços sejam justos, que possam viver dignamente do fruto do seu trabalho. Senhor, protege-os de políticas injustas que favorecem grandes corporações em detrimento dos pequenos produtores. Dá-lhes sabedoria para cuidarem bem da terra, praticando agricultura sustentável que preserve o meio ambiente para as próximas gerações. Abençoa também os animais sob os cuidados deles, que sejam tratados com dignidade, que tenham saúde, que não sofram desnecessariamente. Senhor, lembra-nos de valorizar aqueles que produzem nosso alimento, de não desperdiçarmos comida enquanto outros passam fome. Que sejamos gratos pela provisão diária que vem do trabalho duro desses homens e mulheres do campo. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em serviços essenciais, mas pouco valorizados neste dia. Garis, faxineiros, seguranças, entregadores, todos aqueles cujo trabalho é fundamental, mas frequentemente invisível. Pai, que sejam tratados com dignidade e respeito, que não sejam desprezados ou ignorados. Lembra-nos de que não há trabalho indigno quando feito com honestidade, que todo trabalho honesto tem valor aos teus olhos. Senhor, abençoa-os financeiramente, que recebam salários justos que permitam viver com dignidade. Protege-os dos perigos que enfrentam diariamente, das condições insalubres, dos riscos de acidentes, da exposição a doenças. Dá-lhes oportunidades de crescimento, de melhorarem de vida, de alcançarem sonhos que talvez tenham engavetado. Que seus filhos tenham acesso à educação de qualidade que lhes abra portas para o futuro. Senhor, quebra as barreiras de classes sociais que fazem alguns se sentirem superiores a outros. Lembra-nos de que todos fomos criados à tua imagem e têm igual valor diante de ti. Pai Celestial, abençoa os lares neste dia. Que cada casa seja um santuário onde a tua presença habita, onde há brigas constantes, traz paz, onde há frieza emocional, acende o amor, onde há falta de comunicação, restaura o diálogo, onde há infidelidade, traz arrependimento e cura. Senhor, protege os lares dos ataques espirituais que visam destruir as famílias. Quebra toda maldição geracional que ainda opera, todo padrão destrutivo que se repete de geração em geração. Que os pais assumam a liderança espiritual dos seus lares, que construam altares de oração, que ensinem os filhos nos caminhos do Senhor. Que as mães sejam valorizadas pelo trabalho incansável que fazem, muitas vezes sem reconhecimento. Senhor, abençoa as famílias monoparentais, aqueles pais ou mães que criam os filhos sozinhos. Dá-lhes força dobrada, sabedoria multiplicada e provisão abundante. Que não se sintam sobrecarregados além do que podem suportar,
mas que experimentem a tua graça suficiente a cada dia. Senhor, abençoa aqueles que estão longe de casa neste dia. Os que viajam a trabalho, os que estudam em outras cidades, os que servem nas Forças Armadas em lugares distantes. Pai, protege-os onde quer que estejam. Guarda-os nos aviões, nos trens, nos carros, nos navios, que cheguem bem aos seus destinos e retornem em segurança. Conforta a saudade que sentem da família, das pessoas amadas, do lugar onde cresceram. Senhor, conecta-os com boas pessoas nos lugares onde estão, que formem laços saudáveis, que não se sintam completamente sozinhos. Protege-os de tentações que surgem quando estamos longe de casa e achamos que ninguém está vendo. Lembra-os de que tu estás sempre presente, sempre vendo, sempre cuidando. Para as famílias que ficaram, dá-lhes paz para confiar que seus entes queridos estão nas tuas mãos. Que a distância física não enfraqueça os laços afetivos, mas que se mantenham conectados através da comunicação constante e da oração mútua. Pai, abençoa aqueles que enfrentam perseguição por causa da fé neste dia. Nossos irmãos e irmãs em países onde é crime ser cristão, onde podem ser presos, torturados ou mortos por seguirem a Jesus. Senhor, dá-lhes coragem sobrenatural para não negarem a fé, mesmo sob ameaça de morte. Fortalece-os com a certeza de que sofrer por Cristo é uma honra, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que será revelada. Protege-os milagrosamente, confunde os planos dos perseguidores, cega os olhos dos que os buscam para fazer mal. Senhor, converte alguns dos perseguidores, assim como converteste Saulo, que se tornou Paulo. Que vejam a fé inabalável dos cristãos e sejam tocados por ela. Supre as necessidades das famílias dos mártires, cuida das viúvas e dos órfãos deixados para trás. Senhor, que nunca nos esqueçamos dos nossos irmãos perseguidos só porque vivemos em liberdade. Que oremos por eles constantemente, que os apoiemos de formas práticas, que usemos nossa voz para denunciar as injustiças que sofrem. Senhor, abençoa a criação que gemeu sob a maldição do pecado, conforme está escrito em Romanos capítulo 8. Protege os animais da extinção, preserva os ecossistemas, restaura o que foi degradado pela ganância humana. Pai, dá-nos consciência ambiental, que cuidemos bem da terra que nos confiaste, que não a exploremos irresponsavelmente, pensando apenas no lucro imediato, mas que pensemos nas gerações futuras. Senhor, levanta líderes que priorizem a preservação ambiental, que criem leis eficazes, que punam severamente aqueles que destroem a natureza. Quebra a ganância que desmata florestas inteiras, que polui rios e oceanos, que extingue espécies. Ajuda-nos a encontrar o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação, entre progresso e sustentabilidade. Senhor, que possamos desfrutar da beleza da criação que fizeste, que nos maravilhemos com a diversidade de vida, que reconheçamos tua assinatura em cada detalhe do mundo natural. Que a criação continue declarando a tua glória, conforme o Salmo 19, versículo 1, nos ensina. Pai Celestial, abençoa aqueles que perderam a esperança neste dia. Os que olham para o futuro e veem apenas escuridão, que não conseguem imaginar que as coisas possam melhorar. Senhor, acende uma centelha de esperança nos corações desesperançados. Mostra-lhes que enquanto há vida, há esperança, que tu és especialista em escrever finais bonitos, em histórias que pareciam perdidas. Lembra-os de todas as vezes que já os livraste no passado, de todas as provisões que já fizeste, de todas as portas que já abriste. Se fizeste antes, farás de novo. Senhor, envia pessoas portadoras de esperança para cruzarem o caminho deles hoje. Alguém que diga a palavra certa, que compartilhe um testemunho encorajador, que simplesmente ouça sem julgar. Que vejam exemplos vivos de que é possível superar, de que há vida depois da tempestade, de que os vales mais profundos eventualmente dão lugar a montanhas gloriosas. Pai, renova a esperança em cada coração cansado, reaviva os sonhos que foram enterrados e mostra que os melhores capítulos ainda estão por serem escritos. Senhor,
abençoa aqueles que lutam contra o medo neste dia. Medo do futuro, medo de doenças, medo de perder pessoas amadas, medo de fracassar, medo do que os outros pensam. Pai, Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Quebra as fortalezas de medo que paralisam, que impedem de agir, que roubam a alegria de viver. Senhor, substitui o medo pela fé, a ansiedade pela confiança, o pânico pela paz. Lembra-nos de que disseste, não temas, mais de 300 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Não é um conselho, mas uma ordem, porque sabes que o medo nos destrói. Ajuda-nos a enfrentar os medos em vez de fugir deles, a olhá-los de frente e declarar que são menores do que o nosso Deus. Que experimentemos a verdade de 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Enche-nos com o Teu amor perfeito que expulsa todo temor. Pai, abençoa aqueles que estão em processos de libertação espiritual neste dia. Os que foram envolvidos com ocultismo, macumba, feitiçaria e agora querem se libertar completamente. Senhor, quebra toda corrente, rompe todo pacto, anula todo feitiço. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, declaramos liberdade total sobre cada vida. Que os demônios soltem e saiam agora mesmo em nome de Jesus. Que toda opressão seja removida, toda possessão seja expulsa, toda obsessão seja quebrada. Senhor, enche os espaços vazios deixados pela saída dos espíritos imundos com o Teu Espírito Santo, para que não voltem conforme ensinaste em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Protege essas pessoas de retaliações espirituais, coloca uma cerca de proteção ao redor delas. Dá-lhes força para se afastarem completamente de tudo relacionado ao ocultismo, para queimarem objetos amaldiçoados, para cortarem laços com pessoas que ainda estão envolvidas. Senhor, cura as consequências do envolvimento com trevas, restaura o que foi destruído e mostra que o poder de Jesus é infinitamente superior a qualquer poder das trevas. Senhor, abençoa aqueles que trabalham em ministérios de libertação e cura interior, os que dedicam suas vidas a ajudar pessoas quebrantadas a encontrarem restauração. Pai, protege-os espiritualmente dos ataques que certamente virão. Reveste-os com a armadura completa. Coloca anjos ao redor deles. E não permitas que os demônios que expulsam venham contra eles ou suas famílias. Dá-lhes discernimento espiritual aguçado para identificarem a raiz dos problemas, sabedoria para ministrarem adequadamente e amor genuíno pelas pessoas que atendem. Senhor, que não se tornem orgulhosos, achando que têm poder próprio, mas que reconheçam que todo o poder vem de Ti e é exercido em nome de Jesus. Protege-os também do desgaste emocional de ouvir tantas histórias pesadas, de carregar as dores dos outros. Que saibam depositar tudo aos Teus pés em vez de levar para casa. Levanta mais obreiros para essa seara, capacita-os adequadamente e usa-os poderosamente para libertar os cativos e curar os quebrantados de coração. Pai Celestial, abençoa este dia, 10 de fevereiro, de forma especial. Que seja marcado por encontros divinos, por provisões sobrenaturais, por milagres inesperados. Senhor, surpreende-nos com a Tua bondade. Faz coisas que não esperamos, abre portas que achávamos fechadas, resolve situações que pareciam impossíveis. Que ao final deste dia, possamos olhar para trás e ver claramente a Tua mão agindo em nosso favor. Que tenhamos testemunhos frescos para compartilhar, motivos novos para Te adorar, razões renovadas para confiar. Senhor, que este dia não seja apenas mais um dia comum, mas um dia de virada, um dia de breakthrough, um dia que marque o início de uma nova temporada. Que o que começar hoje em oração continue se desdobrando ao longo dos próximos dias, semanas e meses. Planta sementes hoje que darão frutos abundantes no futuro. Inicia processos de cura
que se completarão no tempo certo. Abre caminhos hoje que nos levarão aos destinos que preparaste para nós. Senhor, encerramos esta oração com corações transbordando de gratidão. Obrigado por tudo o que és. Pai amoroso, Senhor soberano, amigo fiel, conselheiro maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Obrigado por tudo o que tens feito. Pela criação, pela salvação, pela redenção, pela transformação contínua. Obrigado pelo que estás fazendo agora mesmo em nossas vidas, pelas orações que estás respondendo, pelos milagres que estás operando, pelas mudanças que estás provocando. E obrigado pelo que ainda farás, pelas promessas que ainda se cumprirão, pelos sonhos que ainda se realizarão, pelas vitórias que ainda conquistaremos. Senhor, que vivamos este dia conscientes de que estamos na Tua presença, que é onde há plenitude de alegria, conforme o Salmo 16, versículo 11 nos promete. Que cada decisão que tomarmos, cada palavra que falarmos, cada ação que realizarmos, seja guiada por Ti e traga glória ao Teu nome. Vai conosco, Senhor, não por um momento sequer nos deixe sós. Que a Tua presença seja tão real em nossas vidas que todos ao nosso redor percebam que somos Teus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai amado, obrigado por nos ouvires nesta manhã. Obrigado porque sabemos que cada palavra desta oração chegou aos Teus ouvidos, que nenhuma súplica foi ignorada, que nenhuma lágrima passou despercebida. Tu és um Deus que se importa, que está atento, que responde. Confiamos que tudo o que pedimos, segundo a Tua vontade, já está sendo providenciado. Que levemos conosco ao longo deste dia a certeza inabalável de que Tu estás no controle, de que Teus planos para nós são de bem e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Que a paz que excede todo o entendimento guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Em Teu santo nome oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa começar o dia na presença de Deus. Escreva Amém nos comentários para que eu saiba que você orou comigo e para que possamos formar uma corrente de fé e intercessão. Se inscreva no canal para receber mais mensagens que edificarão a sua fé e fortalecerão o seu espírito. E lembre-se, a oração não termina aqui, ela continua no seu coração ao longo de todo este dia. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe ricamente a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus sonhos. Que Ele te guarde, te proteja, te prospere e te encha com a sua paz indizível e gloriosa. Vai em paz, filho amado, filha amada. O melhor de Deus está sobre você hoje e sempre. Amém e amém.